E aí, pessoal? Boa noite. Good evening, guys. Welcome to one more live for Dynamic Prayer. It's a big pleasure to be here again. Isso aí, pessoal. Boa noite. Prazer estar aqui novamente. Live 28, Dynamic Prayer. E hoje o assunto vai ser um testemunho, tá? Hoje vai ser algo poderoso, algo que aconteceu ontem aqui em casa e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar com vocês porque é algo que foi edificante para nós. É uma situação que ocorreu ontem e após a leitura aqui do Salmo, hoje eu vou ler um Salmo, Salmo 25, vou ler o capítulo todo. Só vou começar em inglês, como sempre, e depois a tradução. E aí eu vou contar o testemunho, né, do que aconteceu aqui e o que nós estamos vivenciando desde então e de algum tempo para cá. Né? E isso é muito válido compartilhar para que todos possam entender como Deus age na vida da gente. Boa noite, mãe. Bem-vinda. Acordada ainda? Bem-vinda na live. Esperar mais um pouquinho. O pessoal vai chegando. E a gente vai compartilhar essa mensagem que tá queimando no coração desde ontem. É algo que foi marcante e acho que jamais vamos esquecer. Se a gente tinha alguma dúvida, ela caiu por terra ontem mesmo. Então é isso aí. Salmo 25, né? Davi escreveu os salmos. Muito bonita essa passagem. Eu peguei esse versículo para ler de um estudo que eu estou fazendo. Eu estou lendo esse livro, como eu já mostrei para vocês outros dias. Esse livro é incrível, é baseado na Bíblia, uma linguagem muito gostosa, simples. É um livro de cabeceira, para você ler, reler e conseguir tirar bons ensinamentos. E esse livro tem tudo a ver com aquele provérbio que eu mais gosto, né? Que é o 22:6. Boa noite, Aldinho. Então esse livrinho aqui tem tudo a ver, até no título, ensinando no caminho. Nós devemos ensinar nossos filhos no caminho que eles devem andar, para que quando velhos eles não se desviem dele. Então esse livro aqui está sendo muito importante para eu aprender muitas coisas sobre Deus e como aplicá-lo na vida dos nossos filhos. Boa noite, Elder. Bem-vindo novamente. Então, 22:6. Vou começar a leitura então do Salmo, hoje o Salmo 25 inteiro, tanto em inglês quanto em português, então vamos fazer a leitura em inglês inicialmente. Boa noite, minha esposa, maravilhosa, tudo bem? Vamos lá, galera. Let's start reading. Today I'm gonna read Psalms chapter 25, I'm gonna read the entire chapter. Let's start. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. O my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not mine enemies triumph over me. Yea, let none that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed which transgress without cause. Shew me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Lead me in thy truth, and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Remember, O Lord, thy tender mercies and thy loving kindness, for they have been ever of old. Remember not the sins of my youth, nor my transgressions. According to thy mercy, remember thou me, for thy godliness' sake, O Lord. Good and upright is the Lord, therefore will he teach sinners in the way. The meek will he guide in judgment, and the meek will he teach his way. All the paths of the Lord are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies. For thy name's sake, O Lord, pardon mine iniquity, for it is great. What man is he that feareth the Lord?
him shall he teach in the way that he shall choose. His soul shall dwell at ease, and his seed shall inherit the earth. The secret of the Lord is with them that fear him, and he will shield them his covenant. Mine eyes are ever toward the Lord, for he shall pluck my feet out of the net. Turn thee unto me, and have mercy upon me, for I am desolate and afflicted. The troubles of my heart are enlarged. Oh, bring thou me out of my distresses. Look upon mine affliction and my pain, and forgive all my sins. Consider mine enemies, for they are many, and they hate me with cruel hatred. O keep my soul, and deliver me. Let me not be ashamed, for I put my trust in thee. Let integrity and uprightness preserve me, for I wait on thee. Redeem Israel, O God, out of his troubles. Então, pessoal, acabei de fazer a leitura aqui de todos os versículos do capítulo 25 dos Salmos, Salmos de Davi, e agora eu vou começar a tradução em português. Então vamos lá. A ti, ó Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, eu confio em ti. Não deixes que eu seja envergonhado, não deixes que meus inimigos triunfem sobre mim. Sim, não deixes que ninguém que espere em ti seja envergonhado. Sejam envergonhados aqueles que transgridem em sua causa, sem causa. Mostra-me os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação. Em ti eu espero todo o dia. Lembra, ó Senhor, das tuas tenras misericórdias e das tuas benignidades, porque elas são muito antigas. Não te lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões. De acordo com a tua misericórdia, lembra-te de mim por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, portanto, ele ensinará aos pecadores o caminho. Os mansos ele guiará no juízo, e aos mansos ele ensinará o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade, para que os que guardam seu pacto e seus testemunhos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa a minha iniquidade, porque ela é grande. Que homem é aquele que teme ao Senhor? A ele ensinará no caminho que escolher. Sua alma habitará no sossego, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará seu pacto. Meus olhos estão sempre em direção ao Senhor, porque ele arrancará meus pés da rede. Torna-te para mim e tem misericórdia de mim, porque estou desolado e aflito. As aflições do meu coração se aumentaram. Ó, leva-me para fora de minhas angústias. Olha para minha aflição e para minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Considera meus inimigos, porque eles são muitos, e eles me odeiam com ódio cruel. Ó, guarda minha alma e livra-me. Não deixes que eu seja envergonhado, porque eu ponho minha confiança em ti. Que a integridade e a retidão me preservem, porquanto eu espero em ti. Redime a Israel, ó Deus, de todos os seus problemas. Então, pessoal, boa noite. Pessoal que está entrando, Lu, João, boa noite, obrigado da companhia de vocês. Maravilhoso. E hoje o que eu tenho para falar, né, não teve um tema, não teve um estudo, foi algo que a gente vivenciou aqui dentro. A gente vivenciou aqui algo grandioso ontem. Isso mostra o quão certo estamos de fazer o que estamos fazendo. Estamos passando por um momento de grande transformação, de entendimento de propósito. Eu e minha esposa nos levantamos para essa questão. Eu comecei e trouxe ela, que já é uma pessoa bastante espiritualizada, mas tinha deixado de lado por alguma razão. E simplesmente eu levantei, eu despertei para esse chamado de Deus. Eu entendi tudo aquilo que Ele sempre me colocou no coração e que não fazia sentido às vezes porque eu não escutava e não estava atento para o que Ele tinha para me dizer. Fez sentido, tudo que eu vivi.
até hoje, e agora eu entendo perfeitamente. Então, só para a gente fazer o testemunho, né, que foi algo realmente poderoso ontem, talvez vocês já tenham visto a gente postar algumas vezes nos stories do Insta, no Facebook, a gente faz algumas postagens eventualmente quando a gente está fazendo alguma atividade com os meninos. E nós instituímos há mais de um mês um dia específico nosso, né, onde a gente vai se dedicar muito mais a brincar, a se divertir, a fazer coisas que normalmente a gente não faz durante a semana pela correria, pelos afazeres. E aí a gente instituiu esse dia da família. E é muito maravilhoso, porque é um momento que a gente se desconecta, né? Os celulares ficam jogados para o lado, ninguém nem dá bola, a gente vai participar de um jogo, a gente vai preparar um alimento juntos, a gente tem toda essa preparação, todo esse cuidado. As crianças estão envolvidas, elas têm as ideias delas, elas propõem o que a gente vai fazer, né? E ontem não podia ser diferente, mais um dia a gente estava participando, fez, né, o Dia da Família. E nesse Dia da Família, quem fez a parte da comida foi o João, né? Ele escolheu a atividade ontem para que a gente fizesse, então ele resolveu aprender a fazer hambúrgueres artesanais e tudo mais, e, né, e a gente foi ajudando ele a fazer. Ficou uma delícia, estava fantástico, né? Ele propôs o jogo para a gente brincar de stop em inglês, né? Para que a gente aprendesse algumas novas palavras. É bem difícil, né? Mesmo para quem conhece um pouco de inglês, como eu. Então a gente adaptou, tentou jogar, jogamos um pouco, aprendemos um pouco com aquilo, e aí mudamos o jogo, né? Começamos a jogar um joguinho que a gente tem aqui em casa chamado Cuca Legal, que consiste em responder, andar no tabuleiro e responder perguntas. Se você acerta, você anda, se você erra, você volta, enfim. E tudo estava indo bem, né? A gente estava brincando, se divertindo e tal. E aí veio a situação, né? E aí é o que eu falo, disso que a gente está vivendo, essa transformação. Quando você está, né, na retidão, está seguindo o caminho de Deus, você está buscando Deus todos os dias, em todas as suas ações, praticando a palavra, exercendo isso diariamente na sua casa, invariavelmente vai acontecer alguma situação que o coisa ruim vai querer mexer com isso, com essa estrutura. Ele quer tirar você daquela zona que você está atingindo para te levar para uma zona que você costumeiramente fazia antes por não seguir, né, os ensinamentos e não buscar a palavra de Deus. Pois bem, então eu estava no final do jogo, a Paty ganhou o jogo, ela chegou primeiro no fim do tabuleiro, e aí por certo a gente deveria ter encerrado o jogo, mas nós não encerramos, nós continuamos jogando, e já estava próximo do horário que eu faço as lives, e aí eu fui ficando impaciente por causa disso, e aconteceu uma situação que alguma carta que a gente estava jogando, porque essas cartinhas a gente lê a carta que pega na vez e põe ela por baixo. E por alguma razão essa carta ficou por cima. Uma pergunta que já tinha sido feita foi repetida. E eu troquei, na verdade, uma carta que estava virada, né? E foi a vez do Léo. Era a vez do Léo jogar. Eu troquei essa carta, daí quando eu fiz a leitura da segunda carta, a carta ela tinha a resposta, né? Na verdade, a gente acabado de ouvir a resposta poucos minutos antes. O que não era motivo nenhum para criar caso, mas aconteceu, né? O coisa ruim apareceu ali e inflamou os ânimos, tanto do Léo quanto do meu, né? Trouxe a ira para cima da gente e começamos uma discussão tola, uma discussão ridícula, por causa de algo, né, que um desrespeitou o outro. Aí ele perdeu a paciência, eu perdi a paciência, e aí tudo aquilo que a gente estava fazendo na noite virou a confusão, né? O semblante de todo mundo se abateu. E foi aquela situação que todo mundo fica, sim, o que eu faço, né? Todo paralisado, chocados. O Léo muito bravo, eu muito bravo. E deu pra sentir a escuridão aqui dentro de casa. Deu pra sentir, a nuvem pesou, a luz parece que foi embora. E assim, senti forte que, né, o coisa ruim falou assim, consegui destruir o que eles estão fazendo, eles vão desistir. E se fosse algum tempo atrás, né, eu fiz essa reflexão, isso teria acontecido de verdade. Mas agora a gente está num caminho diferente e sem volta. E o que aconteceu? Eu vim para minha live, eu estava extremamente abalado, eu sentia um tremor, eu não conseguia controlar isso, tá, gente? Eu estava tremendo. Talvez se vocês assistirem o vídeo de ontem, vocês vão perceber que a live foi muito curta, eu não estava conseguindo sequer raciocinar sobre o que falar. Eu falei sobre honra porque eu estava irritado, eu estava com o coração cheio de raiva naquela hora.
E aquilo mexeu demais comigo. Eu tremia por dentro, eu sentia que tinha um negócio queimando no meu coração e eu não sabia o que fazer para resolver aquilo. Sinceramente, eu não sabia. Fiquei aflito, tava aqui, né, pensando, terminei a live rapidamente, peguei a Bíblia, abri um versículo qualquer para ver o que Deus falava comigo. Li aquilo, tentei entender, fechei, fiquei meditando e nisso o Espírito Santo agiu na Paty. Ele agiu, eu falo por que ele agiu, porque a Paty veio falar comigo, né? E normalmente, por isso que eu falo, se fosse uma situação normal, a Paty teria ficado calada, assim como ela ficou, ela estava estarrecida, chocada, né? Triste pelo que tinha acontecido, estava todo mundo triste, né? Depois de um dia tão gostoso que a gente estava vivendo. Mas ela veio aqui, e aí ela perguntou, né? Me questionou se eu tinha lido esse livro que, de novo, eu estou mostrando, Ensinando no Caminho. Porque aqui falam sobre ensinamentos para os filhos, falam uma série de coisas baseadas na Bíblia. Tem versículos fundamentais aqui que guiam qualquer pai no ensino da religião, né? No ensino do caminho de Cristo, na verdade. Né? De aprender a ter esse contato com Deus desde cedo. Então aqui tem um ensinamento muito poderoso. E ela pegou e leu uma parte que eu ainda não cheguei. Eu estou lendo, mas ainda falta, porque é bem próximo do fim. Mas ela leu aquelas palavras e aquilo queimando assim dentro de mim. Eu reclinado nessa poltrona que eu tô agora. E aquilo fervilhando dentro de mim, né? E foi me acalmando. Ela foi lendo, à medida que ela foi lendo, aquilo foi me acalmando e foi me dando entendimento para o que eu tinha que fazer. Deus foi dando a instrução por meio dela. Ela terminou de ler aquela palavra e eu já tinha baixado a ira, aquilo já tinha esvaziado do meu coração. Eu já tinha orado, já tinha pedido a Deus que te desse entendimento. E aí eu desci, eu lembro que eu desci, tava todo mundo espalhado, né? Tinha acabado a noite. Realmente tinha acabado aquilo que a gente estava vivendo, aquele momento nosso, todo mundo triste, chateado. Eu agi por impulso, por ira, e fui lá e bloqueei, né, o celular do Léo, fiz um monte de coisa errada. Fiz um monte de coisa tola e que aquilo mexeu, né? Aquele tremor que eu sentia dentro de mim era a luta. Do Deus falando assim, do meu espírito, da minha alma falando assim, cara, você tá fazendo tudo errado, não é isso. Você é o bastião da família, você é o exemplo. Então como é que você pode fazer uma coisa dessa na frente de todos? Então, cara, o que eu vou dizer? Depois dessas palavras eu desci, refleti mais um pouquinho depois que a Paty desceu. E aí eu desci. E aí ela tava na pia, eu lembro, ela tava lavando a louça, se não me engano. E eu falei assim, eu vou chamar todo mundo para conversar. Ela falou, não é a hora, acho que não tá no clima. Eu falei, não, é agora. Deus falou para mim que tem que ser agora. E eu fui primeiro no Léo, né? Foi a pessoa que eu me desentendi, meu filho mais velho. E eu fui até ele estava deitado na sala, no sofá. E você vê como o Espírito Santo agiu mesmo, né? Eu pedi para ele vir na mesa. E ele não questionou em momento nenhum. Simplesmente ele tirou a coberta, que ele estava deitado já. Ele se descobriu e foi saindo. Vestiu o seu chinelo e veio. Foi o primeiro que chegou na mesa. Depois eu chamei o Samuel, chamei o João, chamei a Paty. Todo mundo chegou na mesa. E o que aconteceu ali, gente? Ali eu ensinei de forma prática o que a gente está vivendo. Boa noite, Regina. Boa noite, pessoal. E ali eu ensinei para eles na prática. Por quê? Porque eu tive que ter a humildade, né? De pedir perdão pro Léo. De pedir perdão para cada um que estava naquela mesa. Por ter, de certa forma, arruinado a noite. E o que me trouxe a maior alegria, né? O que Deus mostrou, o quão poderoso Ele é. Foi no instante que eu falei, que eu pedi perdão pro Léo. O Léo imediatamente falou a mesma coisa para mim. E foi espontâneo, né? E eu sei quão difícil isso é para qualquer pessoa. Em especial pro Léo, para mim, né? Que temos uma personalidade bastante forte. E aquilo foi assim, cara, quando ele falou aquilo pra mim, assim, eu falei assim, nossa, Deus tá agindo aqui dentro. E aí eu fiz, né? Falei com cada um nos olhos, olhando nos olhos, pedi perdão para cada um deles por ter feito aquela situação acontecer, porque era minha responsabilidade dar o exemplo. Eu sou a pessoa que eles olham como primeira referência, né, depois de Deus. Então eu tô aqui o tempo todo para guiar eles. E ali foi um momento tremendo, né, onde eu pedi perdão, onde eu tinha perdido perdão para Deus já e tinha me arrependido profundamente do que tinha acontecido.
O Léo se arrependeu verdadeiramente, porque a gente sentiu. E aí nós nos abraçamos, né? Um amor fraternal. Foi assim, um abraço maravilhoso. E aí começou a coisa a mudar, né? A gente começou a entender o que tinha acontecido, né? A gente entendeu muito claramente, porque após todo esse pedido, eu fiz a oração, como a gente costuma fazer sempre ao fim do nosso Dia da Família. Eu encerrei o Dia da Família do jeito que devia ser. Eu acho que só que foi muito mais poderoso, porque Deus estava ali agindo em cada um de nós. Quando eu terminei de falar tudo que eu falei na oração que eu fiz, a hora que eu abri os meus olhos de novo, eu consegui ver o semblante de todo mundo transformado. Aquele semblante cabisbaixo, aquele semblante abatido, triste, chateado por ter acontecido aquela situação, se esvaiu. Todo mundo estava quase sorrindo. E o Samuca, que é nosso pequeno, nosso serelepe, incrivelmente ele estava tranquilo. Ele estava sendo usado pelo Espírito Santo tão poderosamente que vocês não fazem ideia. Todo mundo estava aflito e ele estava tentando ajudar todos. Todos. Ele falou, como ele viu que o irmão ficou triste por causa de ter sido bloqueado o celular injustamente, ele ofereceu o celular dele para o irmão usar. Ele fez uma carta para mim, do jeitinho dele, mas ele fez a carta querendo entregar como se fosse do Léo, porque ele queria ajudar o irmão a pedir desculpas. Assim, foi algo tremendo, né? Terminamos essa oração, nós olhamos e aí nós entendemos o propósito de tudo isso ter acontecido, né? Que isso foi uma aprovação do coisa ruim, porque ele vai fazer isso o tempo todo, assim como ele fez com Jesus no deserto, enquanto Jesus jejuava e orava para Deus. O coisa ruim estava lá o tempo todo, tentando, né, convencer Jesus a desviar seu olhar, a desviar seu caminho 1 milímetro que fosse, para ele conseguir o objetivo dele. E ontem ele tentou isso aqui, foi muito claro isso. Porque a hora que nós abrimos os olhos depois da oração que eu fiz, foi claro que eu estava em paz, meu coração estava limpo de novo. Limpo, transparente, alvino. O rio afluiu novamente. E o Léo estava em paz e todos passaram a sentir aquela energia. E aquilo foi tão poderoso que aquela escuridão que eu senti quando eu subi para fazer minha live, ela não existia mais. Foi apenas luz. Uma luz forte, resplandecente, dizendo: aqui tem uma igreja. Essa família aqui está fechada comigo. E como vocês estão fechados comigo, aqui não entra coisa ruim. E a gente ficou com o entendimento, né, de que aquela situação aconteceu para que a gente crescesse na nossa fé, que nós crescêssemos como pessoas e família. Que aquilo, em vez de destruir a nossa noite, aquilo fortificou. Aquilo tornou a noite ainda mais especial. Se eu perguntar para qualquer um deles hoje o que ficou daquela situação, dificilmente alguém vai lembrar da situação em si, vai lembrar, mas o foco ficou no que aconteceu depois, no perdão, no arrependimento, no pedir perdão pelo seu pecado, no pedir perdão pela falta de respeito que eu tive pelo Léo, e o Léo pedia perdão pela falta de respeito que ele teve comigo. Porque nós fomos tolos em usar e deixar que a ira que o coisa ruim trouxe para os nossos corações por uma coisa ridícula. Ridícula. Isso que eu falo, pessoal. Esteja atento, porque ele vai usar as coisas mais banais para te desestabilizar da tua fé, para te tirar do teu caminho, para você desistir daquilo que você tem feito. Mas nós não vamos desistir. Nós estamos vendo diariamente a transformação na vida dos nossos filhos. E nas nossas. Aquilo ali foi o exemplo mais claro para mim, a manifestação mais forte que Deus me mostrou do que a gente está fazendo. Da forma como se deu o perdão entre eu e o Léo. Então assim, gente, é por isso que eu falei, hoje a minha live estava pronta. Eu não precisei fazer nada, eu só escolhi esse salmo, que eu achei ele dentro do livrinho que eu tô lendo. Eu achei lindo esse salmo, né? A forma como a autora do livro colocou o uso desse salmo. E eu fui ler ele na íntegra. Eu ia ler só os versículos que ela tinha falado, que era do 8 ao 14, né? Que era o entendimento que ela tinha passado no livro. E eu resolvi fazer a leitura toda, porque eu achei que era válido compartilhar toda a leitura. E aí, né, para finalizar a questão do testemunho, pessoal, eu vou dizer que a nossa noite foi ainda mais gostosa depois daquilo tudo. Nós terminamos a oração, todo mundo estava com semblante feliz, estava todo mundo iluminado de novo, a casa estava em paz, leve,
Tava leve a casa. E aí, resumo, né? Isso se deu 10h20, 10h30 da noite mais ou menos. Nós fizemos a leitura do Eclesiastes na sequência, né? Que a gente tem feito todos os dias a leitura com eles desse livro, né? E a gente está fazendo progressivamente, vai mudando os livros. Fizemos o entendimento, todo mundo falou, todo mundo participou, todo mundo estava alegre, animado. Terminamos isso, né? Todo mundo se abraçou, nos unimos. Nós estamos em unidade agora. Nós estamos juntos, igual suco de laranja, galera. Suco de laranja não se espalha, ele tem um propósito. E nós estamos desse jeito. E foi por isso que Deus agiu na Paty, no Espírito Santo, agiu na Paty para ela agir em mim, que ela agiu no Samuel, e que depois ele ter agido em mim, por meio da Paty, por meio de tudo aquilo que eu escutei e Deus me disse. Eu estava de olhos e ouvidos abertos quando a Paty falou. Eu tirei aquela ira que tinha tomado conta de mim, que não me pertence mais. E, cara, foi tremendo a sensação. Eu sei que nós fomos dormir quase 1h da manhã. Nós lemos Eclesiastes, nós debatemos vários assuntos da Bíblia depois. E é isso que eu falo. Todo mundo aqui hoje, se for perguntado o que aconteceu, ficou mais forte do que era antes, o nosso dia da família. Ficou ainda mais prazeroso a gente estar junto. Hoje a gente passou o dia nos divertindo, a gente brincou de um monte de coisa. A gente fez muita coisa hoje juntos novamente. E Deus tem feito isso nos nossos dias. Deus tem usado cada um de nós aqui dentro para algum propósito. Porque todo mundo tem um propósito. Eu e a Paty já descobrimos qual é o nosso. A nossa identidade está revelada. Não tem mais como esconder isso. E nós vamos fazer o que Deus tem chamado a gente para fazer. E nossos filhos estão vendo isso. Eles estão aprendendo a fazer isso. E eu tenho certeza que aqui tem 3 generais poderosos que estão sendo revelados também. 3 generais poderosos do exército de Deus. E a gente vai fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer nessa vida. Nós não vamos nos encolher. Nós não vamos desviar nossos olhares nem 1 milímetro que seja. Porque ontem, num pequeno detalhe, num pequeno deslize que nós demos, ele tentou provar a nossa fé. Mas nossa fé foi inabalável como ela tem sido. Durou 20 minutos essa situação. E depois desses 20 minutos nós tivemos ainda muitas horas de diversão. Falamos sobre muitas coisas, preparamos o nosso dia de hoje, tocamos, cantamos, brincamos mais, nos divertimos mais, todo mundo em paz, de uma forma que eu nunca tinha visto. Então aquela situação que 2, 3 meses atrás teria acabado com a nossa noite, teria acabado com a nossa semana, porque eu tenho certeza que a Paty teria ficado chateada e não ia falar comigo uma semana. Eu ia estar muito chateado também e não ia falar com ninguém por uma semana ou mais. O Léo ia ficar muito bravo comigo, como ele ficou. E depois, graças a Deus, ele saiu também do estado que estava e, né, Deus agiu nele também, assim como em mim. Todo mundo ia ficar chateado. O João estava chateado, o Samuca estava chateado, apesar dele estar tentando conciliar todo mundo, né? Então, assim, foi tremendo, pessoal. E é por isso que eu estou compartilhando com vocês esse testemunho. Porque vocês não duvidem da presença de Deus. Que vocês não duvidem nunca que Ele está no meio de vocês. Porque se você pedir, Ele vai te ouvir, vai te atender. Mas você tem que seguir Ele estritamente. Leia a palavra dEle, né? Busque a palavra dEle. Busque o entendimento nas coisas que Deus pede e prega. Siga os princípios e os valores que Deus ensina através da palavra dele na Bíblia. Ali está a resposta para todas as coisas das nossas vidas, pessoal. Todas, absolutamente todas. E a prova disso foi o que aconteceu ontem. A resposta estava dentro da Bíblia. O que a Paty me leu está dentro da Bíblia. A passagem que ela me leu, a forma como está escrito, é tudo baseado na Bíblia. E Deus agiu em mim. Rápido, como nunca. Aquilo não acabou com a nossa noite, aquilo edificou. Nós aprendemos o que a gente precisa. E agora o mais importante, como a gente sabe onde a gente errou, a gente não vai mais buscar errar nisso. A gente vai continuar errando. Todo mundo vai continuar errando, pecando. Isso é fato. Nós não somos perfeitos. Perfeito só Deus. Mas o importante é que a gente identificou e foi atrás de resolver. E Deus agiu em cada um de nós. O Espírito Santo agiu na Paty, agiu em mim, agiu no Samuca. E restaurou o ambiente. Restaurou nossa família e nos mostrou, de uma vez por todas, que o que nós estamos fazendo é o que Deus chamou a gente para fazer. E nós vamos continuar fazendo para sempre. Aqui não tem espaço para as trevas. Aqui dentro dessa casa só tem luz.
E nós vamos continuar trazendo luz para nossa casa e para a vida de quem mais precisar e a gente for tocado por Deus, que vai precisar, que a gente esteja chamando, conversando, dando uma palavra talvez de incentivo, de ânimo, de mostrar que existe algo além do que ela está vendo. A gente vai ser usado para isso. E eu tô aqui, de peito aberto, pronto para guerrear a guerra que for. Deus me mandou, eu vou fazer, não importa o que seja. Eu vou seguir estritamente, eu tenho seguido e isso tem transformado a minha vida. Transformou a minha vida, está transformando a vida da minha família. Nós estabelecemos a nossa igreja está cada dia mais sólida aqui dentro de casa. E esse transbordo a gente já está começando a fazer na vida de outras pessoas. Né? Como a Paty mesmo disse, a gente está transbordando na vida de outras pessoas, então nós temos a obrigação de transbordar primeiramente dentro da nossa casa. E é isso que vai acontecer e é isso que Jesus tem me falado todos os dias, que Deus tem falado todos os dias no meu coração. Esse é o caminho, esse é o único caminho, não tem outro. E é isso que eu vou fazer. Enquanto eu tiver forças, enquanto Deus estiver me chamando, eu vou estar fazendo isso. E é por isso que eu estou fazendo hoje a live 28, com uma energia diferente, testemunhando algo real. Eu não estou inventando, isso aconteceu. Isso aconteceu e todos viveram isso. E todos cresceram e eu tenho certeza que jamais vão esquecer do poder que houve, da luz que entrou dentro dessa casa muito rapidamente. Então, meus amigos, eu quero que vocês escutem isso e se lembrem. A primeira igreja está dentro de vocês, na sua própria casa, na sua família. Então edifique ela. Tema a Deus, busque o entendimento na palavra, entenda o que a palavra diz, siga os princípios da palavra. E você não vai ter problemas com nada, porque Deus vai estar guiando teus passos. Por mais que você tropece, vai ter alguém que vai te erguer. E é aí que está a importância de você ter uma parceira como eu tenho, uma bênção de uma mulher virtuosa, que veio a hora que eu tropecei, ela me ergueu. E ela não tinha acreditado que talvez fosse o melhor momento para falar, mas Deus tinha me dado a instrução. Vai e faz agora. Se arrependa. Seja humilde. Aceite teu erro. Peça perdão. Pois ele pediu que eu fizesse isso para ele. E depois que eu fiz isso para ele de verdade, eu consegui fazer para o meu filho. Eu consegui fazer para os meus outros filhos e para minha esposa. Então, pessoal, eu quero deixar para vocês essa mensagem. Agradecer a presença de cada um de vocês. Vocês são incrivelmente, né? É incrível estar com vocês aqui. Minha esposa está aqui, minha mãe, amigo Félix, boa noite, Regina. Então a galera que entrou, Eldinho. Então esse testemunho que sirva de lembrança para todos nós. Que quem realmente crê em Deus, quem segue seus princípios, vai ser testado o tempo todo. A coisa ruim vai querer te desviar do teu caminho. Ele quer que você feche teus olhos e seus ouvidos para as coisas que Deus tem te falado. Mas não faça isso. Faça como Jesus. Entre na porrada com o cara, fala assim, não tem vez aqui, cara. Sai daqui, arreda-te daqui, Satanás. Aqui não. Aqui só tem gente temente a Deus. Aqui tem gente que acredita em Deus, no Deus verdadeiro e na sua salvação. E nós vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para isso. Certo, pessoal? Então, fica a dica, siga Deus. É o melhor caminho, é o único caminho. Não se desvie 1 milímetro dessa fé, da tua verdade, da verdade que Ele te ensina. Porque é isso que vai salvar a tua vida, é isso que vai salvar a vida da sua família, é isso que vai salvar a vida de um filho, de um amigo, de um parente que precisa ouvir. E é por isso que eu tô aqui. E eu vou falar cada vez com mais força. Cada vez que queimar meu coração. Ontem eu não conseguia controlar meu corpo, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tremia. Aquilo queimava meu peito de uma forma que eu nunca tinha sentido. Porque eu entrei num conflito interno. Foi uma briga do meu cérebro, que estava sendo manipulado pelo coisa ruim, e da minha alma, que está conectada com Deus. E Deus estava querendo agir e eu estava bloqueando. Até que a Paty veio e me desbloqueou. E é isso a importância de andar em dois. Se você não tem ninguém com você, você tem Ele. Você tem Ele em primeiro lugar. Sempre. E com Ele é a mesma coisa. Se você tropeçar, Ele vai te carregar no colo dele. Certo? Então fique atento, pessoal. Abra seus olhos, seus ouvidos, estejam atentos para tudo aquilo que Deus te chama. Você não está de passagem aqui de graça.
Você não está de passagem aqui a troco de nada. Você tem uma missão para cumprir. Você tem um propósito para realizar. Então descubra qual é seu propósito. Carregue com o melhor talento que você tem, ou vários talentos que você tem, e transborde na vida das outras pessoas. Compartilhe, porque se é de boca fechada, você vai matar as pessoas. E a gente está aqui para salvar pessoas, que foi isso que Jesus veio fazer por nós. Ele se sacrificou na cruz para nos salvar. E é isso que nós temos que fazer. Pessoal, esse foi mais um Dynamic Prayer. Eu agradeço novamente. Take care, guys. Have a great night. An excellent week. And take care. And bye bye. See you tomorrow. 10 and 6. Bye bye.